Olá pessoal, eu sou o Thiago Bruneto, do escritório Paese Ferreira e Advogados Associados, e o tema do vídeo de hoje diz respeito ao calote dos precatórios federais. Nos últimos 2 anos, em 2022 e 2023, os precatórios federais não foram pagos em sua totalidade, em decorrência de 2 emendas constitucionais aprovadas em 2021, que se fizeram sentir primeiro, cujos efeitos se fizeram sentir primeiro em 2022 e que se estenderam agora também para 2023 e deve se arrastar ainda por algum tempo. Essas emendas constitucionais, editadas no governo anterior, no governo federal anterior, elas criaram um contingenciamento de verbas que impediu o pagamento da totalidade dos precatórios federais. Os precatórios federais é o formato que a União e os demais entes federados, os estados e municípios, possuem para pagamento de valores decorrentes de condenações judiciais. Essas condenações judiciais são adimplidas pelos entes federados em 2 formatos, precatórios ou requisições de pequeno valor. Em nível federal, os precatórios se destinam às condenações de valores superiores a 60 salários mínimos e as requisições de pequeno valor para pagamentos de condenações judiciais que tenham gerado um débito inferior a 60 salários mínimos. Em estados e municípios as regras são um pouco diferentes porque os valores que limitam a expedição de RPV ou de precatório é um pouco diferente e há uma variação entre as entidades federadas conforme a capacidade orçamentária correspondente. O inusitado dessa situação é que desde a Constituição de 88 é a primeira vez que nós vivenciamos no Brasil o não pagamento de precatórios federais. Esses calotes, eles são recorrentes em estados e municípios e há uma dificuldade muito grande em regulamentar e obrigar os entes federados a efetuar o pagamento desses valores. Há uma sucessão de emendas constitucionais, uma sucessão de decisões do Supremo Tribunal Federal e é algo que nos últimos anos foi objeto de algum tipo de regulamentação, mas ainda existe um passivo muito grande de precatórios de estados e municípios e das autarquias e fundações dessas entidades federadas no que diz respeito ao pagamento das condenações judiciais. Mas, em nível de União Federal, é absolutamente inédito desde a Constituição de 88, eu repito, nós não enfrentamos nenhum ano em que não tenha havido o pagamento da integralidade dos precatórios e das requisições de pequeno valor. E isso decorre, como referi no início, de 2 emendas constitucionais aprovadas em 2021 a pretexto de respeitar o teto. É o argumento, o bom e velho argumento da austeridade fiscal que tem servido para que os governos justifiquem uma série de medidas que acabam tirando recursos da saúde, tirando recursos da educação, tirando recurso de áreas essenciais à sociedade. A maior maldade dessas 2 emendas constitucionais é que havia dinheiro, o que não havia era teto. E os valores que não foram gastos no pagamento de precatórios foram integralmente utilizados para custear emendas parlamentares voltadas a ajudar o esforço de uma reeleição que felizmente não veio no resultado das eleições do ano passado. Então vejam, o efeito prático dessas emendas é que os precatórios federais não foram pagos em sua totalidade em 2022 e também não foram pagos em sua totalidade em 2023. Foram adimplidos, numa linha geral, os precatórios de valor de caráter alimentar prioritários com um limite de 180 salários mínimos. Os valores excedentes a isso não foram adimplidos e ficaram num estoque de precatórios. E os valores precatórios de valores não alimentar, pelo menos aqui no âmbito da 4ª região, não foram adimplidos em 2022 e também não foram adimplidos em 2023. Em 2023 se repetiu, no que diz respeito aos precatórios alimentares, a limitação. E aqueles que não haviam recebido a totalidade do seu crédito em 2022 tampouco receberam a parcela complementar restante em 2023. Gerou-se, então, um gigantesco estoque
de precatórios federais, o que alimenta, alimenta aquilo que se refere como sendo a mercantilização dessas dívidas, que submete os credores frustrados pelo não pagamento. São processos que se arrastam por muitos anos, que demoraram muitos anos para ser julgados, que demoraram muitos anos para encontrar uma decisão definitiva e para que se viabilizasse a execução de sentença, e que acabam, quando finalmente se consegue a inscrição desse débito no orçamento, restam não pagos, e isso produz uma frustração tremenda e uma injustiça muito grande. Bem, isso então é algo que se verificou em 2022, se verificou também em 2023 e deve se arrastar pelos próximos anos até que haja dotações orçamentárias suficientes à quitação do passivo e à quitação dos precatórios dos exercícios vindouros. O ponto, quais são as perspectivas que nós temos para resolver essa situação? A primeira delas, já tramitam no Supremo Tribunal Federal ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas pelo PLT Nacional, pela OAB, pela AMB, que é a Associação dos Magistrados, em que se ataca a constitucionalidade dessas emendas constitucionais pelos efeitos absolutamente injustos, negativos e pela inconstitucionalidade que elas em si representam ao ridicularizar o próprio papel do judiciário, que condena os entes federais ao pagamento desses débitos, e que débitos que na prática acabam não se realizando. Em paralelo a essas ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal em Brasília, houve uma série de medidas ajuizadas e impetradas por entidades em órgão, no Conselho de Justiça Federal, no Conselho Nacional de Justiça, representações também na OAB, representações aqui no TRF da 4ª Região, e o escritório tem participado ativamente de todas essas tentativas de reverter esse verdadeiro absurdo que é o calote dos precatórios federais. Ingressamos, inclusive, em alguns casos, com pedido de sequestro, já que houve uma distribuição não igualitária dos recursos entre os tribunais regionais federais, o que provocou, no âmbito de toda essa injustiça, um reflexo uma injustiça ainda maior aqui no âmbito dos precatórios relativos à 4ª Região, pedidos de sequestro esses que seguem em tramitação. E há ainda uma reivindicação política de todas essas entidades e uma reivindicação política cuja construção o escritório tem participado, no sentido de viabilizar, junto ao governo federal, alternativas para a quitação desse passivo, desse estoque de precatórios, e para a regularização desses pagamentos nos próximos anos. Não é demasiado ressaltar que a União Federal é a União Federal, suas autarquias e fundações correspondem aos maiores litigantes do país, e o não pagamento desses débitos produz uma grande desestruturação da própria dívida federal, com um reflexo no aumento dos juros, o que repercute em toda a economia. E a perspectiva é, se manter esse não pagamento dos precatórios, nós teremos um estoque que põe em risco, inclusive, a quitação dessas parcelas prioritárias que foram adimplidas em 22 e 23 e que correm risco de não ser pagas nos próximos anos, em 24, 25 até 2027, quando vigora esse regime especial criado por essas duas emendas constitucionais. Então, na essência, esse é o retrato desse absurdo perpetrado pelo governo anterior, que o governo atual ainda não deu mostras muito claras de ter vontade política de resolver, e é importante ressaltar que esse calote, ele, longe de viabilizar que essas verbas fossem alocadas em setores mais necessitados, na prática eles acabaram sendo alocados para emendas parlamentares no esforço de uma reeleição que felizmente não veio. Na essência, então, é isso, e voltaremos assim que houver maiores novidades, porque certamente esse é um tema que vai ocupar o noticiário por toda a sua repercussão e por toda a injustiça que ele representa nos próximos meses e nos próximos anos. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos e todas.